Programa Gestão de Negócios. Hoje o nosso entrevistado é o Cláudio da Mota Aguilar, ele que é diretor da CMA, uma empresa de auditoria e consultoria empresarial. E o nosso tema de hoje é auditoria investigativa. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Programa Gestão de Negócios. Nosso entrevistado de hoje é o Cláudio da Mota Aguilar, ele que é diretor da CMA, uma empresa de auditoria e consultoria. E vamos tratar hoje de um tema bastante interessante, que é a auditoria investigativa, auditoria preventiva. Cláudio, é um prazer tê-lo aqui, você que é meu amigo de longa data. Desde 2001, professor? Desde 2001, e eu sou testemunha da competência que a CMA tem nessa área. Então, me permite explorar um pouco o seu conhecimento, Claro. essa sua história de vida na área da auditoria. Me diga uma coisa, primeiro vamos diferenciar o que é auditoria investigativa e auditoria preventiva. Como é que você pode diferenciar para a gente isso? Antes de tudo, professor, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Já nos conhecemos há 11 anos, estar com o senhor é um prazer. Muito obrigado. Bom, professor, a auditoria que a gente faz, a gente dividiu ela de duas formas, a investigativa e a preventiva. Hoje, 50% dos nossos clientes usam a preventiva, os outros 50% a investigativa. A preventiva, como que ela é, professor? A preventiva é assim, fechou o mês, a gente coleta todos os dados da empresa, contábil, financeiro, RH, vendas, produção, custo, estoques, e é analisado rapidamente. Por que rapidamente? O que foi o grande diferencial? Foi a informática. A informática nos deu essa habilidade e esse know-how através de uma ferramenta nossa interna que a gente desenvolveu. Então, a gente audita todos os processos e, no máximo, até metade do mês seguinte, a gente entrega para a direção, acionistas ou donos da empresa, conforme a empresa né, a auditoria com as análises. A investigativa, ela é de uma outra forma. Ela é assim, geralmente a empresa nos contrata para fazer um trabalho pontual. Então, o senhor vai auditar a área financeira, ou a área de compras, ou a área de produção, ou a área de vendas. Então, essa investigação, como é que ela ocorre? Ela ocorre daí através tanto de fornecedores como dos funcionários que fazem parte da área que vai ser investigada. E isso daí pode ser como, professor? 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos para trás. A gente tem casos onde a gente voltou 14 anos para investigar determinadas situações que o acionista queria, ou que o dono queria, ou que o diretor queria. Então, essa parte investigativa, ela funciona assim. Existem algumas outras situações, mas é dessa forma, professor. Muito bem. Cláudio, eu tenho visto que uma das características que diferencia o trabalho de vocês da CMA é que vocês não fazem a auditoria por amostragem, né? Como fazem as grandes empresas que atuam nessa área da auditoria. E penso eu que vocês só conseguem fazer esse trabalho em função dos recursos da tecnologia, da informação que estão disponíveis para fazer esse processamento. Então, empresas que têm, por exemplo, em estoque 30 mil itens, empresas que emitem aí por dia 1.000, 2.000 faturas, né? Como é que você vê a contribuição da tecnologia para o seu trabalho? Então, professor, isso foi o grande diferencial nosso. Nossa empresa tem 17 anos e um dos sócios nossos, que o senhor conhece, que é o senhor Stefano, ele é engenheiro de informática. Então, ele conseguiu já há 10, 12 anos atrás, foi a grande virada. As empresas foram evoluindo junto com as ferramentas de BI. E a gente foi trabalhando com grandes conglomerados, grandes empresas. E a gente viu que se a gente não corresse junto com a informática, a gente não conseguiria atender, porque hoje todo mundo procura rapidez e custo baixo. Então, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu desenvolver essa ferramenta foi a grande sacada nossa. O que ela consegue fazer? Aonde eu precisaria ter 14, 15, 10, 12 auditores, eu consigo fazer com 2, 1 auditor, dependendo. Aonde a gente usaria 300, 400, 500 horas, a gente consegue trabalhar com 20, 30 horas, rapidamente. Por quê? Porque a ferramenta, ela extrai da ferramenta de BI da empresa
e ela gera relatórios de divergência. Esses relatórios de divergência daí vão ser verificados operacionalmente ou fisicamente. Então nós temos situações onde a empresa emite 3, 4 mil notas dias e a gente consegue averiguar essas 3, 4 mil notas rapidamente e chegar ao que a gente precisa, né? Foi isso, professor, que foi o grande diferencial nosso, né, que agilizou. E porque todo mundo tem pressa nas informações. E como a gente está tratando, às vezes, com fraudes, desvios, roubos, não pode demorar muito, porque às vezes já está correndo ações judiciais, criminais, contra pessoas ou fornecedores, e a gente precisa desse material para os advogados ou para promotores agirem documentalmente. Me diga uma coisa, Cláudio. Para fazer esse tipo de trabalho, depende de um porte, quer dizer, depende de tamanho, depende de um limite de faturamento? Como é que funciona isso? Não, professor, a gente temos clientes que fatura 2 milhões, 1,5 milhão, como nós temos clientes de 300, 400 milhões de faturamento mês. Não importa. O importante é ter uma ferramenta confiável onde a gente possa extrair os dados de maneira confiável. Então, a gente tem clientes que têm 10, 20 funcionários, como tem clientes com 4, 5, 6, 10 mil funcionários. O importante é a ferramenta dele que ele tenha, que seja uma ferramenta segura e que todos os lançamentos estejam corretos e lançados dentro do mês, né? Não, que a gente, quando a empresa não tem essa ferramenta, é mais complicado. Não que não possa ser feito, mas demanda um tempo maior daí, professor. Muito bem. Nós estamos aqui entrevistando o Cláudio da Mota Aguilar e o nosso tema de hoje é auditoria investigativa. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco, mas daqui a pouco a gente volta para tratar desse assunto extremamente interessante e importante para a vida das corporações. Até já! Programa Gestão de Negócios, nós voltamos agora no segundo bloco, entrevistando o Cláudio da Mota Aguilar, ele que é da CMA, uma empresa que presta serviços de auditoria e consultoria empresarial. Cláudio, retornando o nosso assunto, nós sabemos que as fraudes, geralmente, elas se concentram em determinadas áreas da empresa, né? Pela sua experiência profissional, em que áreas ocorrem a maioria das fraudes? Se é que a gente pode estabelecer isso. Professor, a gente, nesses 17 anos, já pegamos desvios em todas as áreas. Acho que não existe uma área onde a gente não pegou algum tipo de desvio e fraude. Mas as que são, vamos dizer, 80%, 70% é na área financeira, professor, na área contábil e principalmente hoje a área de estoques. Tanto a parte de... Aí daí a gente coloca a área de compras, a área de expedição, né, a área de recebimento. Essas são as áreas que mais ocorrem os desvios. Daí a gente tem, professor, geralmente funcionários envolvidos com fornecedores, né? Nunca existe uma pessoa envolvida, sempre existe no mínimo 3, 4, 5, 10. Já chegamos a pegar situações onde tinha 24, 25 pessoas envolvidas, vários fornecedores, já tivemos clientes onde tinha mais de 30 fornecedores envolvidos, né? Existia em várias áreas, professor, então todas as áreas existe um perigo. Muito bem. Bom, tem um outro lado também que é bastante conhecido, que é o prejuízo que a empresa tem com relação às fraudes. Mas, antes de tudo, além das fraudes, também é bem possível que vocês encontrem nas empresas, né, nos seus processos, uma série de erros na operação, né? Como é que você vê essa relação dos erros e a dimensão dessa questão dos erros para o resultado do negócio? Isso. Professor, as empresas estão acordando agora. A gente trabalha para médias e grandes e gigantescas corporações e o prejuízo deles com erros também é muito vultuoso. Não é só a fraude, o desvio e até o roubo. Então, a gente tem situações, por exemplo, de documentos engavetados, né, de erros de lançamentos graves, de situações que são deixadas de lado. Porque o que acontece? Hoje as empresas estão cortando o custo, então tem cada vez menos funcionário. O que acontece? Tinha setores onde existia 10, 12, 8 funcionários. Hoje esse mesmo setor atua com 4, 3, 2 funcionários. Então o que acontece? O volume continua o mesmo ou maior.
O que acontece? Às vezes o funcionário está ali só para apagar um incêndio. Então, ele deixa passar situações que ocorrem. Quando ele se dá conta, ele tenta acertar. Só que da maneira que ele tenta acertar, causa um problema, às vezes, grave, financeiro, contábil, que gera para a empresa multas, problema com o fisco, problemas internos gravíssimos. Às vezes, determinados funcionários são taxados, às vezes, de que estão pactuando algum tipo de fraude e desvio, e não é, professor. É que aquele erro causou uma desconfiança, tanto da auditoria como dos superiores, que está existindo algum tipo de fraude, e na realidade não está existindo. Então, o erro hoje, professor, é um grave problema, tanto quanto a parte de desvio e fraude. Se o senhor for assim, avaliar em percentual, hoje eu digo que é 50-50 para cada um desses casos. Ótimo. Bom, é natural também que, pelo processo de auditoria das contas, né, vocês acabem conhecendo mais o negócio e naturalmente podem até fazer algumas sugestões com relação à própria gestão. Isso acontece de fato? Quer dizer, vocês podem, a partir da auditoria, fazerem também, além desse primeiro diagnóstico, um trabalho quase que de consultoria, no sentido de dar sugestões, de traçar para o empresário algumas estratégias para melhorar o seu negócio? Com certeza, professor. Sempre caminha para esse lado. Muitas empresas nos contratam para auditar, preventivamente ou investigativamente. O que acontece? Em empresas grandes, professor, às vezes com 2, 3 mil funcionários, faturamentos de 20, 30 milhões, empresas que atendem a nível nacional e às vezes internacional. Eles geralmente têm um setor de custo e não tem aquele setor de controladoria, de gestão. O que acontece? À medida que vai saindo os relatórios de auditorias, que são mensais, o empresário, a gente começa a ver que o empresário não sabe o ponto de equilíbrio dele, não sabe identificar quanto que deve representar a matéria-prima sobre o faturamento dele, não tem parâmetros simples, por exemplo, de custo hora homem, custo hora máquina, dentro da própria operação dele, dentro da unidade industrial dele. Ele não sabe mensurar o markup dele, ele tem várias famílias de produtos, vários produtos dentro dessas famílias, ele usa um markup X, porque o concorrente dele usa aquele tipo de markup. Então, muitas vezes a gente chega em clientes que a gente conhece de nome, depois começa a atuar lá dentro e não consegue entender como que ele trabalha ainda no escuro, não tendo uma área de controladoria. Daí a gente mesmo sugestiona para ele, ou com nós, ou com uma outra empresa, que ele comece a fazer esse tipo de análise. Porque sem esses controles, professor, ele trabalha no escuro e muitas situações que a gente começa a perceber são por falta desses controles de controladoria ou de gestão. Muito bem. Nós estamos aqui falando com o Cláudio da Mota Aguilar. O nosso assunto de hoje é auditoria investigativa. Nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco daqui a pouco. Estamos aí de novo.